Pessoal, o Discord suspendeu as chamadas de vídeo aqui no Brasil. Não dá mais pra ligar a câmera, compartilhar a tela e nem o Go Live tá funcionando. Mas ele não foi bloqueado, na verdade, ele ainda continua funcionando os recursos de voz. Por exemplo, chamada de voz, chat, os grupos ainda estão funcionando. O que acontece é que a ANPD, que é a Associação Nacional de Proteção de Dados, ela determinou que esses recursos fossem suspensos. E isso está relacionado a um caso muito grave que chamou a atenção das autoridades para a forma de como as crianças e adolescentes podem estar expostos à situação de violência dentro da plataforma. Só que a gente tem que pensar uma coisa. Tudo bem, o Discord tirou os recursos de vídeo para tentar mitigar essas ações, mas será que tirando o vídeo realmente vai resolver o problema? Bom, vamos voltar um pouco para entender de onde que tudo isso começou. O caso envolve uma adolescente de 13 anos que participava de um grupo online e que os outros integrantes desse grupo teriam induzido ela a tirar a própria vida. A investigação reuniu também relatos de outro episódio envolvendo automutilação. E um dos pontos que chamou a atenção das autoridades foi justamente a forma de como essa interação acontecia dentro da plataforma. A gente não está falando de alguém que simplesmente entrou no Discord e viu um conteúdo ruim. A gente está falando de pessoas que conseguiram estabelecer contato com uma adolescente dentro da plataforma, criar um contato e incentivar ela a cometer um ato extremamente terrível. Em um momento, inclusive, a adolescente fez uma transmissão ao vivo para mais de 200 usuários da plataforma. E pessoal, não estamos falando de um problema com uma transmissão ao vivo. Existe uma discussão muito maior de como essas pessoas conseguiram se encontrar, formar comunidades e expor uma adolescente a esse tipo de situação. A própria ANPD disse que encontrou problemas relacionados à medida de proteção referente a crianças e adolescentes na plataforma. E foi nesse contexto que veio essa decisão. No dia 12 de agosto, eles determinaram como uma medida preventiva a suspensão desses recursos de vídeo no Discord aqui no Brasil. A justificativa foi esse risco elevado para crianças e adolescentes e a avaliação de que a plataforma não tinha demonstrado medidas suficientes para prevenir e diminuir esses riscos. E aí então, no dia 17 de agosto, o Discord cumpriu essa determinação. Só que os servidores, canais e chamadas de voz continuam funcionando normalmente. E o que foi suspenso foram os recursos de vídeo e os compartilhamentos de tela. E aqui tem um detalhe que a gente precisa falar. Porque olhando assim, parece até uma decisão bastante lógica, né? Porque daí tu teve um problema relacionado a uma transmissão ao vivo, pega, tira a transmissão ao vivo e pronto. Acabou, problema resolvido. Só que não é tão simples assim. Porque pensa comigo, se tu tira a câmera, mas mantém canal de voz, mensagens e o servidor, o problema desapareceu? Claro que não, e é justamente isso que torna essa discussão muito mais complexa. A própria ANPD mostra que a preocupação não está só na transmissão. A agência fala sobre riscos relacionados a contato prejudicial, como assédio, aliciamento e conteúdos que podem incentivar violência, automutilação e o suicídio. Ou seja, o vídeo pode ser uma ferramenta utilizada dentro de um problema muito maior. E aí a gente entra num problema enorme para essas plataformas digitais. Porque hoje as plataformas utilizam cada vez mais os programas automatizados para identificar um comportamento de risco. E o Discord também utiliza ferramentas desse tipo. Só que tem uma dificuldade: como é que uma inteligência artificial vai perceber que uma comunidade está se tornando perigosa? Ela não pode simplesmente procurar uma palavra específica, porque alguém pode falar alguma coisa extremamente grave sem utilizar uma palavra que o sistema considera suspeita. Pode existir uma conversa inteira que isoladamente parece normal, só que quando tu olha para um conjunto das interações, ela revela um padrão completamente diferente. E isso é ainda mais complicado porque o Discord possui recursos de comunicação protegidos por criptografia de ponta a ponta. Isso significa que a plataforma pode não ter acesso direto a comunicações de transmissões relacionadas com áudio e vídeo. Então, ela precisa trabalhar com outros sinais, como comportamento, metadados disponíveis, históricos e outros mecanismos de segurança. O problema é que esses mecanismos, eles precisam funcionar antes que seja tarde demais. E aí tem um conflito nisso tudo. De um lado, a privacidade, as pessoas que não querem que uma plataforma tenha acesso a tudo que eles fazem, ainda mais porque tem questão de trabalho, arquivos pessoais, então eles não querem que seja 100% transparente, e por outro lado a segurança, principalmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes. Então onde é que fica esse limite? Quanto que uma plataforma deveria conseguir enxergar para proteger um adolescente? E quanto que ela deveria deixar privado? Porque se tu exigir que uma plataforma monitore absolutamente tudo, aí a gente vai estar criando outro problema. Mas se tu deixa isso tudo completamente invisível, vai estar criando outro ambiente para que essas situações podem acontecer livremente. E eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis dessa discussão. Porque ao mesmo tempo que tu precisa encontrar uma maneira de proteger esses usuários, tu não pode tirar a privacidade deles. A suspensão do vídeo pode até fazer sentido como uma medida preventiva. Mas tu tirar uma ferramenta da plataforma não significa necessariamente que tu tá lidando com o problema, que tu tá resolvendo ele. Porque se tu continua permitindo ali que tenha essas comunidades, que tenha as conversas, chats em voz, tudo comum, rolando como já era, as pessoas vão achar uma outra maneira, vão encontrar alguma outra plataforma. E
o problema é que quem depende dessa plataforma para trabalhar acaba sendo prejudicado. Então é justamente por isso que não significa que, pô, tiraram o vídeo, resolveram o problema. Não é isso. Porque se essas pessoas continuam tendo acesso às comunidades e canais de voz, então o que realmente foi resolvido? Talvez tirar isso tudo dificulte determinados comportamentos. Só que isso não significa que o problema inteiro desapareceu. Porque, como eu falei, os usuários podem simplesmente encontrar uma outra plataforma para fazer a mesma coisa. Então não dá para ignorar que, mesmo tirando os vídeos, o problema ainda tá aí. Então, como é que protege crianças e adolescentes na internet sem transformar a internet inteira num ambiente extremamente vigiado? Porque desligar a câmera é fácil. Difícil vai ser construir um ambiente realmente mais seguro quando a câmera está desligada. E isso é uma discussão que provavelmente está apenas começando. Então me conta aqui, o que tu achou dessa medida que a ANPD e o Discord tomaram?